E lá, bora pra mais uma review, cara. Esse fonezinho eu queria ouvir faz muito tempo. Na verdade, eu queria ouvir faz muito tempo qualquer fone da Grado e finalmente, graças ao meu amigo Eduardo, que me emprestou por 2 semanas esse Grado, muito obrigado, Eduardo, ou não, porque agora eu vou atrás de comprar um Grado. Eu queria muito ouvir esse fone porque muitas pessoas dizem que ele é o melhor fone para rock do mundo. Não digo o fone em si, eu digo qualquer fone da marca. Obviamente os fones mais caros vão ser melhores ainda, mas na faixa de preço ele seria o melhor fone para rock do mundo. E eu queria entender por que ele é tão bom para rock, o que faz ele ter esse negócio especial com rock, que é um gênero que eu gosto muito. E eu também tinha alguns preconceitos com o Grado, eu achei que eu não ia gostar muito dele, mas eu mordi a língua e gostei bastante. Mas ele tem alguns problemas sim, e vamos conversar sobre o Grado SR80. Vamos começar com a construção. Ele é um fone durável, ele vai durar bons anos, ele é um fone confortável, ou seja, as coisas que você mais quer na construção de um fone ele tem. Só que eu sinto que falta uma finesse, falta um refinamento na construção. E na questão de utilidade é um fone que eu gostaria de usar portátilmente, mas eu não consigo. É o seguinte, ele é um fone on-ear, certo? Você coloca aqui, ele é super leve, ele é super confortável, você pode balançar a cabeça que ele não cai. Dito isso, ele é um fone pequeno também, ele seria perfeito para você usar, por exemplo, no seu ônibus. Mas você não consegue, porque ele tem o design open back. As costas dele são abertas, então o som sai livremente e entra livremente. Se você está num ônibus com bastante gente, você vai ter que aumentar muito o volume, porque o som do ônibus vai ficar bem chato. E as pessoas que estão do seu lado vão ficar bem chateadas, porque ele vai vazar bastante som e isso não é legal, né? Então, simplesmente não dá para usar portátilmente nesse sentido. Mas tem outra forma de usar portátilmente que eu gosto, que é o seguinte, muitas vezes eu pego o fone, 10 da noite e saio para dar uma volta na beira-mar ali, para caminhar. E nesse caso não faz mal, porque a cidade não tem muito barulho e não tem ninguém em volta de mim, não faz mal nenhum o fone ser aberto. Porém, isso aqui me impede. Esse cabo aqui do Grado, cara, me impede de usar ele portátilmente nesse caso. É muito pesado, é um cabo que... Cara, bicho, tu bota ele aqui, bota o celular no bolso, fica sobrando esse cabo aqui pra fora do teu bolso. Não fica legal, velho. Não fica legal esteticamente, não fica legal em conforto, não fica prático. Então é um fone que eu acabo tendo que usar só em casa. E isso me incomoda, porque ele seria um fone muito bom para usar portátilmente. Bom, falando da construção, como eu disse, ele é um fone confortável, ele é um fone durável. Como vocês puderam ver, esse cabo aqui vai durar pra caramba. Esse plástico aqui dele é bem simples, mas é um plástico resistente. A headband é bem fininha, mas ele é um fone leve e confortável. Então, ele é bem otimizado para você usar, confortável e tudo mais, mas falta finesse. Você olha e vê que é um fone feito a facão, assim, é meio que... Pô, é isso aí, deu. É meio robusto, sabe? Robusto não no sentido de resistente pesado, mas meio rústico. Essa é a palavra que eu quero dizer. Inclusive os de madeira são mais rústicos ainda, né? Enfim. Bom, mas no geral ele é um fone confortável, é um fone que vai durar, mas você tem que usar em casa. Partindo para o som do Grado, cara, aqui realmente ele me surpreendeu. Eu achei que eu não ia gostar muito do Grado, mas eu mordi a língua, porque é o seguinte, eu não sou o maior fã de assinatura agressiva, principalmente nos médio agudos. E eu ouvia dizer que ele tinha os médios bem agressivos, com bastante textura bem pra frente, e eu pensei, cara, eu acho que eu não vou gostar muito. Mas o que acontece? Ele surpreendeu já em 2 áreas de cara. Eu coloquei ele, e são 2 coisas que a galera não fala muito. Botei pra tocar, o detalhamento. O detalhamento do Grado é muito alto. Quando eu me refiro a muito alto, eu tô me referindo a muito alto. Você não espera esse tipo de desempenho num fone de $100, né? E, cara, ele me surpreendeu em algumas músicas sendo mais detalhado que o próprio AKG que eu tenho ali, que é um fone que custa o dobro. Claro, em algumas circunstâncias, na maioria o AKG é mais detalhado, mas o Grado tá ali, pau a pau, entendeu? E isso me surpreendeu. Outro ponto que ele me surpreendeu tecnicamente é o seguinte, a espacialidade dele é muito boa.
E eu nunca ouvi um on-ear com uma espacialidade boa, mas eu nunca tinha ouvido um on-ear open back. Então o fato dele ter as costas abertas incomoda para você usar na rua, mas ao mesmo ponto fazem a sonoridade ser muito boa, porque ele tem uma espacialidade bem ampla. E a imagem é muito precisa, você consegue pegar cada instrumento na sua posição correta, sabe, bem dividido e, cara, é sensacional para isso. Em termos de sonoridade, ele realmente se deu muito bem para rock, para os meus ouvidos, ele ficou sensacional na maioria das faixas de rock que eu ouvi, mas para alguns gêneros ele não se deu muito bem. Vamos conversar aqui o porquê e no que ele se dá bem e no que ele não se dá. Começando com os graves. Os graves são uma parte que me surpreendeu muito e fazem parte do porquê ele é tão bom para rock, que é o seguinte: ele tem graves lineares, na minha opinião, ele não falta e nem sobra grave. Eu sinto que para a maioria das pessoas vai faltar grave, mas para os meus ouvidos não faltou. E o grave que tem aqui é muito rápido e detalhado. Cara, tem um instrumento em específico que eu nunca ouvi dessa forma em nenhum fone, que é o baixo. A separação do baixo nesse fone é indescritível, cara. Você tá ouvindo uma faixa de rock super agitada, com solo de guitarra comendo solto, a bateria fritando, e você consegue separar cada dedilhado do grave muito bem. Você não é algo que você tem que fechar o olho e se esforçar para ouvir. Ele te apresenta perfeitamente cada linha do grave. E o mais surpreendente é que esse grave não é para frente, é simplesmente super detalhado mesmo. O problema com esse grave para mim seria o roll-off, o decaimento que ele tem no subgrave. Como ele é um on-ear e tem as costas abertas, eu já esperava isso, mas é um decaimento bem brusco, então para gêneros mais modernos, tipo pop, trap, esse tipo de coisa, ele não fica muito legal. Para música eletrônica, ele não chega nas notas mais pesadas e mais graves, tá? Chega um ponto que ele para de renderizar esses graves, mas para música instrumental, para rock, para música clássica, para jazz, para música acústica, ele se dá muito bem. Partindo para os médios, aqui é onde ele brilha, é aqui onde ele faz a mágica do rock acontecer com ele. Ele tem um timbre muito característico que só ele tem, cara. Eu nunca ouvi esse timbre em nenhum fone. Cara, o que eu posso dizer? Se você já ouviu algum Sennheiser e sentiu aquele véu nos médios que a Sennheiser tem, o detalhamento tá ali, só que você sente que tem uma certa escuridão, um amaciamento nesses médios, sabe? Esse cara é o contrário, ele pega e parece que tira o véu da Sennheiser e tira mais um véu que os outros fones tinham. E ele começa a te mostrar uma textura e um timbre nos médios com um detalhamento muito alto que você não consegue nos outros fones. Simplesmente eu não ouvi em nenhum fone isso. As guitarras, os riffs de guitarra soam com uma textura, cara, quase palpável, sabe? Você sente aquela visceralidade da guitarra, aquele ruído elétrico, parece, sabe? É muito interessante. Ele fica agressivo porque ele tem alguns picos nos médio agudos e nos médios que às vezes fica agressivo dependendo da faixa, mas o que me surpreendeu é o seguinte: mesmo tendo esses médios para frente e os médio agudos um pouquinho para frente, ele não tem sibilância. Isso é muito difícil de achar num fone que tem médios para frente. Ele tem os agudos para frente também, mas ele não sibila. Então é muito impressionante. O que eu posso dizer, cara? Algumas faixas com ele ficou bem agressivo. Por exemplo, o Power Metal, que tem as guitarras que tocam geralmente muito rápido e com acordes muito finos, muito agudos, ele começou a ficar agressivo e você tem que abaixar o volume para aproveitar o som. Se você estiver ouvindo num volume alto, ele começa a te incomodar. Mas na maioria das faixas, principalmente, cara, quando você pega um metal mais pesado, um thrash metal, um heavy metal mesmo, um Pantera, um Metallica, um Megadeth, fica sensacional. Aqueles acordes e riffs mais pesados de guitarra tem uma energia, um peso e uma visceralidade muito grande, cara. Você sente aquela energia mesmo do... Cara, o heavy metal já é muito energético, já é um gênero com muita energia, e ele te passa mais ainda. É, cara, sensacional. Quando você tá empolgado ouvindo aquela música do Megadeth, começa aquele riff pesado com bastante textura e carne. É sensacional, cara, é sensacional. Então,
O que eu posso dizer? Para alguns gêneros ele não se deu bem por causa desses médios, novamente pop, trap, tatatã, ele fica muito agressivo, ele não tem aquele peso dos graves, então não fica legal. Mas para rock, que é o intuito dele, jazz, música clássica, ó, muito bom. Partindo para os agudos, aqui é novamente mais uma área que ele faz brilhar para rock. Como eu disse, os graves são muito detalhados, principalmente no baixo, que é muito bom para rock. Os médios têm uma textura e um timbre muito bons para rock, que eu não encontrei em fone nenhum. E os agudos são elevados com muito arejamento, uma separação instrumental e um detalhamento muito grande. E é tudo que você quer para rock, cara. Separar todos os instrumentos, ouvir tudo separadamente, com bastante detalhe, sem ser tão agressivo, que ele consegue ter bastante força nos médios e agudos, sem ser tão agressivo quanto alguns fones, se torna um fone sensacional para rock. Concluindo assim, eu recomendaria muito o Grado se você gosta desses gêneros que eu comentei, só que tem uns poréns, ele não se dá bem, mesmo dentro desses gêneros, ele não se dá bem com tudo, tem algumas faixas que não fica tão legal. Então eu sugiro ele como fone secundário. Se você já tem um fone bom, que gosta bastante para ouvir quase todo o gênero e quer um fone para ouvir rock, ouvir música acústica, tudo mais, vai no Grado que ele não vai te decepcionar pelo preço. Eu acho que ele é a melhor coisa que eu já ouvi para rock realmente. Mas se você não tem nenhum fone bom e está pensando no primeiro, você é um cara eclético, ouve pop, ouve rock, ouve jazz, daqui a pouco tu tá ouvindo um pagode, apesar de que pagode ele é bom, tá? Cara, pega outro fone, pega algo mais eclético como um Sennheiser, o próprio AKG K7XX, né? Algo que vai se dar bem com mais gêneros. Mas como fone secundário, eu recomendaria o Grado de olhos fechados. Tá bom, gente? Bom, essa foi a minha review do Grado SR80, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like. Se você não gostou, comenta aí o porquê que você não gostou, a crítica construtiva pelo menos. Deixa o dislike 2 vezes, né, para computar certinho. Compartilha o vídeo, se inscreve, todas essas coisas, ativa o sininho, manda para sua mãe no WhatsApp o vídeo, faz tudo isso. Gente, obrigado e até a próxima review.